Fazer uma campanha. Para você que está assistindo essa aula pela internet, não sei se está funcionando, deve estar. Nós estamos trancados na sala de aula porque o Cláudio Novo quebrou o trinco da porta. Empurra a porta porque nós estamos presos. Empurra aí, força! Derruba a parede agora. Empurra a porta. Força, nós estamos presos aqui. A cabeça, Bia. Gente, não tem trinco nem do lado de fora, tá? Só pra vocês saberem. Cláudio, tá vendo, Cláudio? Eu tenho uma tesoura na porta. Deixa aí, pastor. Não, ele não fica, ele tá solto. É que não conseguiram fazer bom Faz parte, pessoal, faz parte, só para ver o Mas não interesse de fecha mais, vocês. tá? Por favor. Não fecha mais, não. Isso aqui faz parte só para ver o interesse de vocês na aula, tá? Ou seja, ia ler o Novo Testamento o tempo todo. Se você, agora voltando, se você demora 15 minutos, se você gastar 15 minutos por dia lendo o Novo Testamento, você terminará, depois de 9 dias, toda a leitura do Novo Testamento. Lendo pausadamente, sem muita pressa. 15 minutos? 9 dias, 15 minutos por dia. Mas isso não está dividido em capítulos, não, né? Não. É ler no tempo mesmo. Leia, marque o tempo e leia. Não pare. Algumas pessoas não leem a Bíblia e também o Novo Testamento só por uma coisa. Elas querem fazer uma leitura já com o entendimento completo do texto. E eu quero sugerir a vocês que a Bíblia, uma boa coisa é você de vez em quando lê-la sem essa busca. Eu quero entender essa passagem, a substância desta passagem, os ensinos dessa passagem. Faça a leitura. Conheça o texto. Descubra o que ele diz. Mas eu li, mas nem lembro o que eu li. Não tem problema. Você precisa ler para você se familiarizar com as palavras, com o jeito da escrita. Isso tudo vai facilitar o seu caminho de estudo da Palavra de Deus. Lógico que você não vai fazer uma única leitura na vida, né? E nunca mais vai ler a Bíblia porque você já leu. Não, aí depois você vai retomar outras leituras com mais entendimento, podendo pausar um pouco mais. Eu acho que é muito importante para o crente, eu penso, pode ser isso, pode ser só um pensamento assim, sem muita consistência racional, né? Mas eu digo o seguinte, eu acho que para todo crente é importante ele pelo menos poder dizer assim, eu já li a Bíblia toda. Acho que seria muito importante para todo crente poder dizer isso. O avô do Valmir, que leu a Bíblia não sei quantas vezes, ele dizia com muita alegria, eu já li a Bíblia tantas vezes. E o Novo Testamento é uma porção da Bíblia mais próxima de nós. Primeiro porque nós, evangélicos modernos, lemos mais o Novo Testamento que o Velho Testamento. O Novo Testamento é mais próximo de nós até culturalmente falando. Por exemplo, a própria escrita do Novo Testamento, o grego, é uma língua mais próxima da nossa. Tem muitas palavras que já formam o nosso próprio vocabulário. Se você pegar o hebraico, pegar letras hebraicas, são totalmente diferentes. Por exemplo, o A. O que seria o A para nós, em hebraico, Aleph. Agora em grego fica fácil, né? Que letra que é essa? Alfa. Nem todos sabem, mas alguns já sabem. Ele é o alfa. Sabe que o ômega minúsculo é assim, né? Ômega. O ômega minúsculo é assim. O alfa maiúsculo é assim. E o ômega maiúsculo assim. Nossa, completamente diferente, engraçado. Então assim, as próprias letras se escreve da direita para a esquerda, como os nossos textos. A maneira de pensar no Novo Testamento ainda é uma maneira hebraica, mas ela é mais próxima da cultura grega, que é a cultura que mais influenciou o mundo latino, que é o mundo romano, e a nossa cultura. Então, é mais fácil da gente entender, o Novo Testamento é mais próximo de nós, e por isso a gente tem assim tanta inclinação para a leitura do Novo Testamento. Sem contar
que o Novo Testamento conta a história da igreja cristã propriamente dita, que somos nós, né? Conta a nossa história, é a história dos nossos primeiros pais na fé, né? Que tomaram todo aquele ensino dos profetas e pegaram, e somado ao ensino dos apóstolos e de Jesus, vieram para nós na forma que nós temos hoje a Bíblia. O que nós vamos fazer juntos aqui, estudar o Novo Testamento, é tentar aprender como ler. Não é estudar e tirar os ensinos, mas é como facilitar para vocês aprenderem do Novo Testamento. Por exemplo, ler as cartas de Paulo é diferente de ler as cartas de Pedro. Elas são escritas em circunstâncias e com propósitos diferentes. Então agora eu quero fazer algumas perguntas só para ver o nível de aprendizado de vocês aí já sobre o Novo Testamento, tá bom? Primeiro, pergunta básica: quantos livros tem no Novo Testamento? 27. Quanto? 27. Muito bem. Você sabe dividir esses 27 livros do Novo Testamento? Saberia fazer uma divisão por tipo de literatura, pelo menos? Então temos 4 evangelhos, um livro histórico qualquer, Atos, muito bem, o que mais? 13 cartas. 13 cartas só? Bem? 13 Paulo, Paulo, né? Então vamos lá. Vocês estão falando 13 paulinas, o que mais? Então vou separar aqui, um livro histórico, vamos colocar cartas, ok? Vocês estão colocando 13 paulinas. O que mais? Quais outras cartas? Quem mais escreveu cartas no Novo Testamento? Judas. Então nós temos de Pedro, tem quantas? 2 de Pedro. 3 de João. 3 de João mais Apocalipse. 3 de João, mais Apocalipse, que é um outro tipo de livro. É um livro o quê? Judas. Tem a carta de Judas. O que mais, gente? Tem mais cartas? Tecológico. Hã? Não tem mais cartas? É Apocalipse. Filemão. Faltam 2. Filemão deve ser Paulina. Paulino. Não está faltando nada, não? Tiago, muito bem, da carta de Tiago. Quem era esse Tiago? Era o irmão Tiago. Esse Tiago e esse Judas aqui, eles tinham algo em comum. Irmão Jesus. Os 2 irmãos de Jesus, irmãos carnais, tá? De sangue de Jesus. Hebreu. Está faltando Hebreus, Deus isso. é um escatológico. Hebreus e um livro profético, né? Vamos colocar aí um livro profético, melhor que escatológico. E um livro profético chamado Apocalipse. Ok? Então assim, você já tem algum conhecimento. Percebe como o Novo Testamento é mais próximo? A gente sabe mais coisas do Novo Testamento? Hoje nós vamos só fazer uma introdução histórica, porque para chegar no Novo Testamento, de Malaquias a Mateus, nós temos 400 anos de história que não está na Bíblia. 400 anos que não está contado na Bíblia. O que aconteceu nesses 400 anos? Só sei de uma coisa que... Não, deixa, eu não vou fazer essa brincadeira com os corintianos. Eu ia falar que nem os corintianos ganharam um título inédito nesse tempo. Gente, está faltando um lápis aqui. Eu acho que esse aqui está ruinzinho. Eu vou usar o verde. Eu não queria usar o verde para ninguém pensar que isso aqui é bairrismo. Tá bom esse? Esse também. Não tá na mesma. É verde. Esse aqui tá... Tá ótimo. Tá bom? Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo de número 1. Capítulo de número 1. O Novo Testamento então, deixa eu só abrir meu texto aqui. Gente, eu ainda não imprimi esse texto que estava... A impressora não estava obedecendo ordens lá embaixo. Tem vida própria. Tem vida própria. Alguém caiu. Quando você estuda o Novo Testamento, você se depara com livros... Ai, obrigado, Natália. Ela ouviu seus pensamentos. Puxa, ótimo. Ótimo.
Quando você lê o Novo Testamento, você lerá livros. Veja só, Lucas, o que Lucas diz aí no verso 1 a 3? Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Quero que vocês pensem nesse gráfico. Veja só o que Lucas está dizendo. Olha, as pessoas que foram testemunhas oculares me disseram o que aconteceu. Ele pesquisou e eles estavam então contando o que havia acontecido. Então no Novo Testamento nós temos uma literatura que começa a ser escrita aqui por volta aí do ano 40. Então entenda só, nós temos que entender o Novo Testamento assim. O que está acontecendo? Jesus veio ao mundo, eu estou colocando aqui aproximadamente no ano 0, porque há quem diga que não é exatamente 0, né? Veio 7 anos antes. Então que o nascimento de Jesus não foi no ano 0 da era cristã, teria sido 7 anos antes. Mas não quero entrar nessa polêmica, só quero que você saiba... não vamos complicar. Só quero que você saiba o seguinte... que, na verdade, Jesus viveu 33 anos na face da terra. Desses 33 anos, 30 anos, ele viveu se preparando para o ministério. Teve um ministério de 3 anos com seus discípulos. Mas nesse período não foram escritos nenhum livro sobre Jesus. Não havia nenhum biógrafo acompanhando Jesus e anotando o que ele estava fazendo. Todas essas histórias sobre Jesus começaram a ser escritas possivelmente no ano 40. E por quê? Por que as pessoas resolveram escrever livros sobre Jesus? Né? O primeiro evangelho a ser escrito, possivelmente, né? Quando eu falo possivelmente, é muito possivelmente, foi o de Marcos. Que foi escrito por um moço chamado Marcos. Possivelmente aquele João Marcos, que abandonou a mão do presente século, que viveu muito próximo de Pedro, depois que voltou para a fé, e a partir dos relatos de Pedro, escreve um evangelho, conhecido Evangelho segundo Marcos, porque não tinha nenhum discípulo com o nome de Marcos, entre os 12. Então ele começa a escrever a história e a pergunta é, por quê? Por que o Novo Testamento começou a ser escrito, gente? Por que vocês acham? Vai lá, Zé, senti que você tem a resposta. Para sempre relembrando os fatos ocorridos e não se perdendo na história. Para sempre relembrar os fatos ocorridos e não se perder na história. Não, precisamos melhorar essa resposta. Deixa o time inicial. Foi o seu pontapé inicial. Toca a bola para quem? Vai ser para o Mário. Mário, vai lá. Mário, recebeu o passe de Oséias. E agora, me diz aí. Possivelmente porque as pessoas, por causa da perseguição, estavam precisando relembrar os atos de Jesus Cristo. Percebo que você está frequentando os domingos à noite da igreja, né? Esse é um ponto que a gente tem repetido muito. João escreveu o Evangelho por isso. Inicialmente, aí já estaria começando uma perseguição. Você vai lembrar que Nero, lá no ano 70, vai perseguir os cristãos. Mas inicialmente eles ainda não são assim tão perseguidos, a não ser pelos próprios judeus. Mas uma coisa Lucas já nos dá uma dica. Olha só o que Lucas diz aqui. Igualmente a mim, verso 3, me pareceu bem, depois de acurada investigação e tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que fostes instruído. Então, os apóstolos, a igreja cristã, percebeu que havia necessidade de instrução na igreja. E essa instrução tinha a ver com a história. Alguém já disse aí, não perder o tempo histórico, né? Não perder a história. Tinha a ver com a história, e principalmente com a história de Jesus.
Mas nós temos também ao longo do Novo Testamento cartas sendo escritas, né? Vamos pegar uma carta de Paulo. Abre aí em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2. 1 Coríntios 1 e 2. Estamos pegando uma como exemplo, poderia ser outra, tá? Quem lê pra gente? Vai lá, gente. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então veja, enquanto os evangelhos apontam para Jesus, você verá as cartas apontando para os problemas da igreja. No geral, as cartas são endereçadas a igrejas locais com o objetivo de tratar determinados problemas, de tratar determinadas situações, de aconselhar aquela igreja a uma mudança na sua maneira de agir. Então é muito comum no Novo Testamento, principalmente porque os apóstolos não podiam estar em todas as igrejas o tempo todo, se comunicarem com essas igrejas através da sua autoridade apostólica para solucionar problemas. Aí em 1 Coríntios, por exemplo, veja só, abre lá, capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1. Depois alguém vai ler assim, do 1 ao 5. Do 1 ao 5, só para a gente ter uma ideia, uma amostra disso. Outra pessoa. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse de mulher de seu pai. Esses estáis inchados, e nem ao menos vos entristecesse, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e ao meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aí nós temos uma amostra, né? Estava acontecendo um problema na igreja de Corinto, era uma fornicação, era algo tão abominável, era um problema sexual. Uma pessoa estava possuindo a mulher do pai dele. Possivelmente, a madrasta. E a igreja, nem aí com isso. A igreja via o pecado acontecendo, a igreja percebia o pecado acontecendo e por algum motivo a igreja se silenciou. E o apóstolo Paulo, sabendo deste problema, ele diz assim, escreve uma carta, até em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunir vós e o meu espírito, e ele dá uma sentença. Ele diz, essa pessoa tem que ser expulsa aí do meio de vocês. E aí ele vai dizer, entregue a Satanás para que seja fustigado pelas provações desse mundo. Então ela não pode estar em comunhão. Veja como ele estava solucionando um problema de disciplina da igreja. Assim como ele solucionou outros problemas, né? Ou estava mandando cartas para solucionar problemas relativos aos dons, problemas de amizade entre as pessoas. A carta aos Filipenses fala assim, rogo, evode, assinte, e pensem concordemente no Senhor. Então as cartas, no geral, principalmente as cartas paulinas, elas tratarão de problemas. Mas também essas cartas, elas servirão de encorajamento. Encorajamento. Elas também sabem, elas olham para a igreja e veem os problemas e veem quantas igrejas precisam de encorajamento. Como é difícil seguir adiante. Vamos pegar uma amostra de encorajamento? Abra lá 1 de Pedro. 1 de Pedro.
no capítulo de número 1. Não, vamos ver o capítulo de número 4. Sair dos capítulos 1, né? Vamos pegar o capítulo 4, verso 12. Outra pessoa pode ler para nós? 12 e 13 do capítulo 4. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então veja, aí Pedro está escrevendo para a igreja está sendo perseguida, a igreja está perdendo, os crentes estão perdendo emprego, o crente trabalhava lá no açougue do seu Július, né? E perdeu o seu emprego porque era cristão, porque a freguesia não estava comprando a carne daquele açougue, porque tinha um cristão lá dentro. Então o seu Július teve que mandar embora o crente, ele perde o emprego, a sua família fica desamparada, ele teve um primo que foi preso, e só porque ele foi visitar o primo na cadeia, ele agora está sendo perseguido. Então a igreja está passando por momentos difíceis, e Pedro escreve uma carta para encorajá-los, dizendo assim: não estranhem, vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, isso tem que fazer parte da sua vida, você tem que entender que as coisas são assim. Então, cartas no Novo Testamento também foram escritas para encorajamento, elas são muito importantes no Novo Testamento. Aliás, eu poderia dizer para vocês que todo o Novo Testamento tem essa função de encorajamento, inclusive o livro de Apocalipse. Ok? E mais um motivo por que cartas foram escritas é por questões doutrinárias. Né? Questões doutrinárias. Não só para corrigir problemas, mas para explicar doutrinas, para explicar o que era o cristianismo. Então a famosa carta, né, doutrinária, a carta de Romanos, talvez a mais completa carta doutrinária do Novo Testamento, Romanos, Hebreus, uma carta especialmente doutrinária sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre quem é Jesus, o que é o sacrifício dele. Então, boa parte das doutrinas que hoje são as doutrinas carro-chefe da nossa crença, da nossa fé, estão no Novo Testamento, como, por exemplo, a eleição, a predestinação. Não que elas não estejam no Velho, mas no Novo elas estão mais explicadas. Mas, principalmente, justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé. Né? Cristo morre para ser o nosso Salvador. Essas coisas todas estão explicadas nas cartas, elas foram especialmente importantes para isso. Tá bom? Bom, é só uma visão geral da importância do Novo Testamento para a nossa fé. Qual seria a função do livro de Atos? Qual seria a função do livro de Atos? Que função ele... Talvez registrar o início da igreja primitiva. Registrar o início, a história da igreja, o início da igreja. O que mais? Relatar a perseguição. Relatar a perseguição. Lembra, é preciso também, no livro de Atos, ele é um livro que mostra a função dos apóstolos. Tanto é que chama de Atos dos Apóstolos, principalmente a figura de Pedro e de Paulo. E é o livro de Atos que vai estabelecer quem são os homens que Deus usou para estabelecer a sua igreja. Né? Isso era muito importante. Eles estavam reunidos quando Deus deu-lhes o poder e eles passaram a ser pregadores da palavra do Senhor. E o livro de Apocalipse, qual seria a função dele? Para que serve o livro de Apocalipse? Já sei. Para tirar o sono da gente, para fazer filmes enigmáticos, né? Que mais? Para que serve o Apocalipse? Profecia, né? Profético. É profético. Fala uma profecia que tem em Apocalipse. A vitória de Jesus. A grande profecia, a vitória de Jesus, né? A ideia de Apocalipse é ser um livro de encorajamento justamente a partir disso. Aquilo que a gente não pode ver já está acontecendo
Não vou falar no mundo espiritual, porque essa é a linguagem de outros pregadores por aí, né? Mas está acontecendo que Cristo é o Rei, que domina sobre todas as coisas, que está destruindo o reino das trevas. E que eu e você podemos crer que no último dia Ele voltará para nos buscar. Então você vê, o Novo Testamento, então, ele foi todo ele escrito para te incentivar, para te corrigir, para te ensinar como seguir a Jesus e mostrar Cristo para você, ensinar mais sobre Jesus. E o Novo Testamento, ele complementa o Velho à medida que o Novo Testamento deixa o Velho Testamento claro, cheio de luz. Que agora aquela Páscoa que os judeus comeram lá com Moisés, depois com Josué, depois com Josias, que ele sempre a Bíblia lembra da Páscoa, agora ela tem um sentido. Não é mais comer um cordeiro numa festa religiosa, é Jesus. E você vai perceber como Ele é a nossa Páscoa, né? Ele é o nosso maná, que estava lá no Velho Testamento. Ele é a nossa salvação. Todas as coisas do Velho Testamento ficaram muito claras no Novo. Ele é muito importante para nós. Tá bom? Gente, alguma pergunta aqui? Hoje vocês estão assim calados e eu estou ficando preocupado. Eu não quero que vocês durmam até o final da aula. Aprendendo, né? Qual a ligação entre o Velho e o Novo? Existe alguma ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento? Alguma coisa, algum elo comum deles? A lei, né? A lei de Deus. Não, a lei não está no Velho Testamento? Mas Jesus, quando vem, fala que não vem revogá-la, vem para fazer... Vem para cumpri-la. Então a lei está no Novo Testamento também? Mas qual a diferença entre a lei no Novo e a lei no Velho? Tem diferença? É a mesma, né? É a mesma. Jesus veio cumprir aquela, mas existe alguma diferença? Existe uma diferença qualitativa, né? Ele resume, né? Jesus Cristo, por exemplo, não é só por isso, mas Jesus Cristo, por exemplo, diz assim: ouvis o que foi dito aos antigos, não matarás? Eu, porém, vos digo que aquele que no seu coração odiar o seu irmão, disser ao seu irmão tolo, já matou? Opa, existe uma aplicação diferente da lei, não é? Jesus Cristo veio mostrar o verdadeiro sentido da lei. Ela era uma lei espiritual. Aliás, a lei, ela apontava para quem? Para Jesus. A lei apontava para Jesus. Alguém disse aí, o que liga os dois testamentos é justamente a pessoa de Jesus. Por que que ele veio cumprir a lei? Nós somos salvos pelo cumprimento das obras da lei? Não? Ah, se eu não guardar o dia do Senhor, eu vou para o inferno. É isso? Sim, mas eu estou perguntando para vocês. Não. Jesus já pagou a nossa conta. Dizer que se eu posso faltar no domingo? Posso deixar. Eu não preciso nem ir na igreja mais. Vai pagar as consequências dos seus atos. É, né? Veja, eu não sou salvo pelo cumprimento da lei. Eu sou salvo porque Cristo cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei no meu lugar. As benditas misericórdias do Senhor foram dadas a Cristo e deles foram dadas a mim. No entanto, em resposta a esta obra do Senhor, eu cumpro a lei, porque ela é gravada no meu coração. Então assim, gente, quando a gente pega o Velho Testamento sem o Novo, nós vamos realmente, se a gente só tivesse o Velho Testamento, o que a gente teria de fazer? Nós não teríamos nenhum conhecimento sobre Jesus e sobre todas essas mudanças. O que nós precisaríamos fazer? Guardar o sábado, ir na sinagoga, tinha que oferecer sacrifício. Teríamos de fazer todo um gestual do Velho Testamento, que aliás está renascendo, né? Há muitas igrejas hoje fazendo renascer o gestual do Velho Testamento, pondo Cristo no meio. Então eu passo todos os dias, quando eu saio de casa, tem um caminho assim, praticamente é o caminho que eu passo todos os dias. Tem uma igreja lá, que na frente da igreja, lá na frente, não é o tridente do diabo não, é aquela menorá, tá? Aquela
coisa dos judeus. Lá na frente, e pelo que eu passo, quando eles estão reunidos, eles estão todos voltados para a menorá. E outros símbolos judaicos. E não é uma igreja de É judeus? uma igreja evangélica. Pastor, mas Oi. abriu uma sinagoga em São Mateus também, né? Eu estava vendo o programa Mosaico um tempinho atrás, e um rabino abriu uma sinagoga em São Mateus. Eu não me lembro bem o local. Vou pesquisar, não conheço. Mas ele disse que já estava até com um número bom de frequentadores. Assim. Não conheço. Judeus que estavam Esta igreja, eu sei que é uma igreja. Sinagogas antigas. Essa aqui eu sei que é uma igreja, porque está escrito lá. Eu já falei para vocês aqui, Casa da Bênção de Iavé. Ai, gente, Centro de Milagres. Eu tirei foto. Solution Centers. Está em inglês, eu falei para você. Deixa eu carregar aqui, eu vou pegar a foto, eu vou ler. Mas pesquisa, porque se eu não Vou tenho pesquisar. nada, não é Há o renascimento desse tipo de espiritualidade. Essa espiritualidade que tenta recuperar o Velho Testamento. Né? Então tem igrejas que estão usando o shofar, aquele chifre. O berrante judeu. O shofar fica mais chique, né? Essa O também, berrante. essa também tem uma na Vila Carrão. Era um judeu, se converteu ao cristianismo, e aqui na Vila Carrão ele já está com um projeto de abrir uma igreja, inclusive ele usa esse shofar. Eu sei porque teve um velório em Torre de Pedra e ele fez o funeral e inclusive tocou esse instrumento no funeral. Então, na visão dessas pessoas, essa simbologia ela é necessária para a fé cristã. Aqui, ó. Casa de Milagre, Iavé, Centro de Soluções. E embaixo está assim. Iavé Home of Miracle Solution Center. Depois eu dou uma foto para vocês, quem quiser compartilhar, tá? Não pôs no Facebook, que essas coisas a gente não põe, né? É mesmo, tá gravando. Então assim, veja, essa é a abordagem do Velho Testamento sem um filtro claro do Novo. Eu cortei o cabelo esses dias aí com um rapaz que é crente. E eu vi lá as letras hebraicas, do alfabeto hebraico. Eu falei, você fala hebraico? Ele falou, não, estou aprendendo. Eu falei, por que você está aprendendo? Porque na minha igreja todo mundo tem que aprender hebraico. Caramba! Mas por quê? Porque essa Bíblia que nós temos, ela é falsa. Eita! E só pode aprender verdadeiramente quem lê os originais. Eu falei, Aí eu conversando com ele, né, não vou me delongar aqui, mas conversando com ele eu percebi assim, que é uma igreja cristã, mas que está fazendo uma leitura, uma releitura do Velho Testamento sem lentes novas do Novo, ou confundindo as lentes do Novo Testamento. E esse é um perigo cada vez mais presente para nós, porque por ser mais místico, ou aquela coisa mais mística, né? Você põe lá, parece com uma camiseta escrita em hebraico, puxa, deve ser alguma coisa importante, não sei o que está escrito lá. Que nem na nossa sarça, aquele quadro que nós temos aqui, né? Tem alguma coisa importante escrita lá. As pessoas não sabem, mas por que está escrito em hebraico? É uma língua religiosa. Né? Então assim, gente, nós precisamos amadurecer no Novo Testamento para ler bem o Velho. Fala. Mas é um problema grande que vocês vão enfrentar, porque a Bíblia é escrita em hebraico antigo. Nem os hebreus novos conseguem ler a Bíblia antiga. Não, e ele falou isso para mim, por isso que ele está estudando hebraico bíblico. Enquanto isso, eles não entendem nada do que é falado ali? Enquanto eles não... Não, eu não conheço, eu não sei todos os detalhes. Eu sei que o pastor prega em português, mas está sempre fazendo a referência ao texto hebraico. Inclusive ele fez algumas aplicações nos textos lá, não vamos delongar, que você percebe que falta algumas coisas, né? O que eu acho, irmãos, é que é lógico, é muito importante valorizar o Velho Testamento, mas temos que tomar muito cuidado. A lente do Novo Testamento nos ajudará muitíssimo para termos uma religião saudável com Deus e com Cristo. Porque aí é que está, a ênfase dada ao Velho Testamento trouxe escravidão para a igreja cristã. Já no Novo, abra em Colossenses, só para vocês terem uma ideia.
Já no Novo. Colossenses. Capítulo 2, verso 16. Só para pegar um exemplo, tá? Tem outros. Só para pegar um exemplo. Vou ler aqui. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dias de festas, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Olha só. Só para... Aí mais para ver. Se morresse com Cristo, verso 20, para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesses no mundo, vos sujeitais à ordenança, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Então, o que estava acontecendo? Havia judaizantes nas igrejas do Novo Testamento e que tentavam fazer com que os crentes voltassem ao ritmo do velho, vivendo sob as ordenanças. E Paulo, então o Novo Testamento vem nos esclarecer a partir da pessoa de Jesus Cristo. Tá bom? Um texto que eu gosto muito, que eu acho que você deve saber se você tem curiosidade sobre isso. Romanos 10, 4. Alguém lê pra gente? Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Significa o quê? Que a lei acabou? Não. Significa então o quê? O motivo da lei existir é Cristo. Exatamente. A finalidade da lei é Cristo. Ela apontava para Cristo, para a santidade de Cristo. O que era a lei no Velho Testamento? Era um padrão tão elevado, e somente pela mediação do Filho de Deus poderíamos ser salvos. Ninguém vai conseguir cumprir a lei totalmente para ser salvo, senão ninguém é salvo. Então Cristo vem e cumpre a lei. Ela aponta para o fato de que nós não temos o padrão de Deus mais. Nós precisamos que Ele venha até nós. Então, irmãos, tudo isso nos ajuda o Novo Testamento a trazermos a uma religiosidade, a um tipo de vida cristã, a um tipo de vida com Deus, principalmente, mais maduro, mais coerente, mais consistente com o que é o real, que é que Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para nos salvar. Então o Novo Testamento aponta para isso. O Filho de Deus veio ao mundo para nos salvar. E isso complementa o Velho, e isso deve valer para a nossa vida até a volta de Jesus Cristo. Tá bom? Então, voltando um pouquinho no tempo, vamos falar sobre o que aconteceu naqueles 400 anos de silêncio. Qual foi o último profeta do Velho Testamento? Malaquias. O que estava acontecendo no período de Malaquias? Vamos recuperar historicamente? Não vamos voltar até Gênesis, né? Mas nós temos o período do exílio babilônico, lembram disso? O exílio na Babilônia. O povo de Deus, o povo de Judá, assim como o povo de Israel, foi todo levado para Babilônia. Depois, aqui o governo era babilônico, mas teve uma mudança. Entrou o Império Medo-Persa. Qual foi o imperador destacado na Escritura, né, do início desse novo império que mandou o povo de volta? Ciro. Ciro, então, vai pegar o povo que estava no exílio e vai trazer o povo de volta à terra. E então aqui nós vamos ter, nesse período aqui do Império Medo-Persa, o restabelecimento, né, da religião de Jeová. Então nós temos os profetas Ageu, Zacarias, atuando neste período. E mais no final deste período nós temos o profeta Malaquias. Algumas mudanças importantes aconteceram neste período do exílio. Por exemplo, o que aconteceu com o templo de Jerusalém? Um pouquinho antes aqui. Foi destruído. Eles não têm mais templo. Onde é que Deus se revelava a eles? Onde é que Deus aparecia? Onde é que Deus estava presente, assim, de forma evidente? No templo. Lembra da Arca da Aliança? A Arca da Aliança some. A glória do Senhor deixa o templo. Lembra que Ezequiel disse? E aí, como é que eles sobreviveram? Então, no exílio, eles construíram um outro sistema. Então surgiu lá no exílio o sistema das sinagogas.
já é uma palavra grega. Eu vou falar por que essa palavra grega, por que ela passou a ser usada o nome grego e não mais o nome hebraico. Tá? Surgiu no tempo então do exílio lá as sinagogas, pequenas reuniões onde as pessoas liam a lei, e quem mantinha isso eram os sacerdotes, aqueles que foram também levados com o povo. Eles construíram pequenas escolas da religião. Só que aqui tinha sinagoga numa região, tinha sinagoga na outra, tinha sinagoga na outra, e o grande problema disso, sabe o que era? É que havia então, surgiram partidos diferentes. Oi? Isso é um pouquinho mais tarde, mas já era um embrião desses novos partidos que estão lá no Novo Testamento. Porque o rabino da sinagoga tal ensinava uma doutrina de um jeito, o rabino da sinagoga Y ensinava aquela mesma doutrina de outro jeito. E eles começaram então a ter uma religião bastante repartida. Quando eles voltam para a terra, eles reconstroem o templo. Então agora aqui eles vão reconstruir o templo, mas eles não vão abrir mão das sinagogas. Então nós vamos entrar aqui nesse período de silêncio com uma mudança muito grande na política mundial. Qual foi? Qual foi a mudança grande na política mundial? Vocês sabem essa história? Não, antes disso. Surge na Macedônia um rei chamado Filipe. Esse rei Filipe, macedônio, conquista a Grécia e vai lutar contra o Egito, mas ele morre. Assume com 20 anos de idade o seu filho, chamado Alexandre. Alexandre domina o Egito e marcha com seus exércitos, mais de 50 mil homens, marcha contra o Império Medo-Persa. E ele conquista e inicia um novo período, o Império Grego. Opa, vou pôr embaixo. A Grécia passa a dominar o mundo. Eles não quiseram ir para a Índia, né? Vocês conhecem a história? Eles não quiseram ir para a Índia porque os generais de Alexandre não quiseram atravessar o rio Indo. Então pararam ali e ali eles estabeleceram um grande império. Um grande império. E os judeus que estavam na terra deles, lá em Canaã, estão na terra deles agora, dentro do Império Grego. E o imperador grego, ele descobre um segredo. Ele descobre que a melhor maneira de dominar os povos é mudar a cultura dos povos. Então ele impõe sobre as nações uma mudança cultural. E essa mudança virá principalmente pela língua. Qual é a nossa primeira língua? A nossa? Latim. Português, né? Que vem do latim. A primeira é latim. Qual é a nossa segunda língua aqui no Brasil? No Brasil. Aqui no Brasil. Agora eu entendi. Qual é a nossa segunda língua? Deve ser o inglês, sei lá. O O inglês. inglês e o espanhol. É o inglês. Primeira É o espanhol para quem faz comércio, mas somente para isso. Você não vê placa, você não vê, por exemplo, os jovens falando assim, com a camiseta escrita em espanhol. Você vê normalmente em inglês. As músicas, né? Nas músicas. Vamos dar um nome para o nosso... nós vamos fazer uma reunião na próxima quinta-feira e nós queremos dar um nome diferente. Vamos pôr Moonlight. Você não... A luz da lunar, ou luz da lua, né? Sempre a ideia de usar o inglês como uma segunda língua. Por que a gente usa isso tão facilmente? Por que a gente está agregando isso ao nosso vocabulário tão facilmente? Uma subcultura que foi enraizada. É uma cultura, é um processo de aculturação. Vamos ver? Vamos fazer um teste se nós estamos aqui aculturados? Total. Vamos? Totalmente. Alguém aqui está usando qualquer coisa de uma marca de origem americana, inglesa? Não?
Não? A sua bolsa não tem nada? Essa bolsa não é. É brasileira. Eu sou muito pobre para ter coisa de O que andar. está escrito na sua blusa? O que está escrito na sua blusa? É francês. O que está escrito na blusa? Tem o tênis Nike. O tênis é Nike. A blusa Grip Essa ela é do Brasil. Essa aqui é chinesa. é chinesa. Não, vocês podem ter comprado um produto via China ou Paraguai. Paraguai. É. Pode ser. Mas na verdade esse é um reflexo dessa cultura americanizada. Blackberry. Blackberry. Tem um O nome do meu celular aqui é Nokia. Eu acho que é japonês. O meu é Xanxungue. Xanxungue é japonês. Finlandês? Não é japonês. Não é japonês? Puxa vida. Então assim, o que eu estou tentando afirmar? Que essa cultura, ela é impregnada principalmente sobre a língua, ou a língua reflete muito a cultura que estamos recebendo. Isso aconteceu naquele tempo. Tanto é que você vai para o Novo Testamento, o hebraico usado aqui passou a ser pouquíssimo usado. Eles usavam aqui uma corruptela do hebraico chamado aramaico, mas principalmente a língua grega. Então você vai para o Novo Testamento e as páginas do Novo Testamento já tem uma cultura refletida ali que já é diferente, uma língua diferente, com toda uma situação diferente e uma estrutura religiosa diferente. Templo e sinagoga. É verdade que o templo que Neemias e Esdras construíram foi destruído nesse período de 400 anos. Nós vamos ver a semana que vem essa história. Nós vamos estudar livros da Bíblia católica, tá? Nós vamos ver Macabeus, só para ver um pouquinho dessa cultura, semana que vem. Macabeus e Judite. Oi? Tem que ficar nessa sala agora. Ah, é? Porque a senhora está querendo ler a Bíblia católica. Eu quero aprender mais. Nós vamos ver livros da Bíblia católica, Macabeus, Tobias, Judite, que vão contar um pouco desse período aqui. E vocês vão perceber como que essa mudança cultural estava fortemente sendo enraizada para chegar no Novo Testamento. Tem influência na tradução da Bíblia também, não teve esse período? Nesse período o que acontece é o seguinte: surgiu nesse período das grandes sinagogas de Israel os chamados 70 rabinos que traduziram a Bíblia hebraica para o grego, chamada Septuaginta, por causa dos 70, Septuaginta, né? Por causa dos 70. Então a Bíblia hebraica também começou a ser lida em grego. E precisava, porque as crianças precisavam aprender, estavam falando grego, lendo grego. Né? Então toda uma mudança cultural. Então você vai chegar no Novo Testamento, quando você chega lá no Novo Testamento, você vai ver que o templo é importante, que você vai ver que esse templo foi construído por Herodes. O templo é importante, mas também são importantes as sinagogas. E estas sinagogas serão extremamente importantes para o cristianismo. Elas foram, olha quando que Deus as fez nascer a necessidade delas, e elas serão importantes porque as primeiras igrejas nascerão em mensagens dadas nas sinagogas. Só para pegar como exemplo bíblico, eu anotei aqui um texto. Abra aí, acho que é Mateus 18, deixa eu só confirmar. Não, é João 18, 20. Palavra de Jesus. João 18, 20. E achou, pode ler. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Então o próprio Jesus usou esse modelo das sinagogas para espalhar a sua mensagem. E os apóstolos usaram sinagogas como estratégia evangelística. Paulo chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia, achava onde era a sinagoga, ia lá e pedia a palavra e falava de Jesus. Então o cristianismo, ele nascerá nas sinagogas judaicas, né, como
movimento de mudança. Será expulso das sinagogas. A Bíblia diz que eles foram expulsos das sinagogas, mas eles carregaram muito daquilo, inclusive a liturgia da sinagoga, que era diferente da liturgia do templo, e que é muito próxima da nossa liturgia de hoje, com cânticos, com leituras bíblicas, com mensagem. Porque no templo não tinha nada disso. No templo você entrava, louvava, mas principalmente a partir do sacrifício. Esse tipo de oferta litúrgica, isso é coisa própria das sinagogas. Então você vai ver como elas são importantes para nós, como foi importante para o cristianismo nascer ali nas sinagogas a partir da mensagem de Jesus e dos apóstolos. Irmãos, é muito rápido, é uma corrida de 100 metros, como eu disse. A intenção não é pegar todos os textos, ficar explicando os textos para os irmãos. Isso aí vocês têm que aprender a fazer. Mas a gente vai dar algumas ferramentas para vocês entenderem o Novo Testamento, a diferença dele com o Velho, como que ele se apoia no Velho Testamento para ter os seus ensinos mais claros, né? E para que, entendendo todo esse contexto, todos nós possamos estudar a Bíblia um pouco melhor. Tá? Por favor, leia o Novo Testamento. Faça um compromisso pessoal de leitura da Bíblia nesse sentido. E a semana que vem eu vou trazer alguns exemplares de Bíblia católica. Quem tiver Bíblia católica em casa pode trazer. Ixi, que pecado, meu Deus! Eu tenho. Que pecado, né? Quem tiver pode trazer. Quem não tiver não vai, por isso, perder a aula. Só para vocês verem a diferença, tá? A gente vai ler, eu vou selecionar alguns versículos desses, só para exemplificar a história. Vamos juntar isso com o processo histórico, tá? Aí a gente vai fazer um momento só para a gente discutir por que aqueles livros estão na Bíblia Católica e não são usados para nós. Tá bom? Isso só no finalzinho da aula do domingo que vem. Tá? Quem tiver pode trazer. Tem algum presbítero? Não tem nenhum presbítero presente, né? Não. Então, olha, aí é que pode trazer mesmo, né? Ninguém vai ser chamado no conselho. Quem não tiver, não precisa comprar. Mas se quiser comprar, pastor, se eu quiser comprar uma Bíblia católica para ter em casa, será que eu corro o risco de perder a minha fé por isso? De jeito nenhum. Investe em outra coisa melhor. Né? De jeito nenhum, você não perde a fé. Você escolhe o que você vai fazer, né? Investe em uma boa Bíblia. Né? Você escolhe o que você vai fazer. Eu diria o seguinte, que é bom ter. Por quê? Você precisa saber o que tem lá. Você conhece católicos que você quer evangelizar? Você não precisa saber o que tem lá? Eu vou tentar adiantar alguma coisa, mas vocês... Eu dei uma aula na UPA e a gente levou a nossa Bíblia católica. E eu pedi pro pessoal, abre no livro de Judite, por favor. O pessoal ficou procurando, mano. Mas não teve ninguém que abriu essa mesmo para tentar achar? Exatamente. E eu peguei a Bíblia e falei, não, tá aqui, gente. Mas como vocês não estão achando a Bíblia? O pessoal procurando, não achava a Bíblia. Era para falar sobre os livros apócrifos. Então a gente vai falar sobre isso, né? Sobre os livros apócrifos. E principalmente, mas o principal é a história que está por detrás deles, tá? Tá bom? É isso aí, semana que vem. Obrigado, Nice, pela sua visita. Você está morando aqui perto, Nice? Não, eu tô morando. Amor, então assim, é que um domingo dá pra viver, o outro não dá, então... O domingo que der para você vir, Venha. tá bom? Seja bem-vindo. Tá? Que Deus te abençoe muito, tá bom? Obrigada. Irmãos, que Deus abençoe. Eu peço a vocês aí que se quiserem pesquisar sobre a história, quiserem complementar, façam isso para a gente ter mais troca. Tá bom? Vocês vão dividir aí, Juízes? Ah, bem lembrado, né? Juízes de 1 a 14. Mário, vamos fazer a divisão? Vamos. Vai até a história de Sansão, né? Na metade da história de Sansão, Juízes 14, né? A história de Sansão está no 15, é metade da história de Sansão. Vai lá, quem quer trabalhar com a gente aí para responder as perguntas? Quem topa? Gislene, Sérgio, quem mais? Topa? Quem quer ser voluntário? Porque tem aqueles que são, responderão sem voluntariedade mesmo. Vai lá. Sérgio. José, não?
Gislene. Vocês não sugeriram lá embaixo? É, lá pra baixo. Eu vi assim, que poderia dividir em 14. Fica mais Neylor. fácil, cada um um pedaço. Neylor, quem mais? Dividiram, ninguém Ruth. estudou, ninguém estudou. Então, mas aí só Quem ficou mais? as duas, então, só ficou as duas. Vamos lá, Elvira, vai topar? Não sabe se está São domingo. 5? É verdade. São 5? São 5 equipes? Então vamos fazer o Não, seguinte. tem que fazer o par, né? O principal e o par, né? Se É, der, não, né? o Se principal der. é o pai. O Neylor vai estudar, adivinha com quem? Eles vão lá. Então, mas aí se Neylor não A vem parte lá, eu final também de não sanção venho. aí. Ah, mas eu venho. Tem que ser alguém que venha no lugar de Neylor, junto com, né? Ou você não vai faltar? Ah, pode Não? ser, Neylor pode não vai ser. faltar. Mas não é semana que vem, na outra. Não é na Não, semana que vem, então não? posso faltar semana que vem. Vai fazer aula? Eu vou fazer, Lara, você vai estudar os mesmos capítulos que a Ruth, acho que é velho. Cláudio Honor, os mesmos capítulos que o Neylor. Eu só não entendo muito, né? Você vai sozinho? Oséias, os mesmos capítulos que a Gislene. Já vou liberado lá. E Serginho, Ah, mas a Ruth é boa, então não preciso me preocupar. Mário, os mesmos capítulos que o Serginho. E aí, vai na ordem? Vamos lá, na ordem aí. 14? De 1 a 5. É que o Mário ele divide se o capítulo é grande, se o Mas eu dei uma capítulo olhada não aqui, é tudo É equilibrado. tudo igual? Tudo igual. Vai lá. Podia fazer... De 1 a 5, 10. Ah, não. É muito, é muito. De 1 a 4, Mário e Sérgio. 1 a 3, 1 a 4. 4 a 6. Vamos ver se dá certo. 7. 7 a 10, é isso? É. Aí ficou muito aqui, né? Não, fica uma a mais. Fica uma a mais, né? 11 a 14. Então, vou ter que ler do 7 ao 14. Deixa eu ver. Não é? É isso aí não. Eu vou ler também, mas aí eu vou ler. O 14 é Eu leio todo esse texto aqui. O 12 é curtinho. Tá bom? O 13 também é curto. São capítulos curtos, isso daí. A gente tem que ler do 7 ao 14. Anota aí, por favor. Mas não é de... É bem detalhado. Gente, bom descanso para vocês agora, tá? À noite estaremos juntos, se Deus quiser. Que eu vou ler do 7 ao 14.